E aí pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo da série Python. Hoje eu vou falar sobre saída formatada, então se prepara aí, bora pro vídeo. Então pronto, dando continuidade ao estudo sobre entrada e saída, hoje vamos ver um pouco sobre saída formatada. Então novamente eu vou deixar o link da apresentação na descrição do vídeo, então quem quiser pode se sentir à vontade para baixar a apresentação e usá-las para estudar ou até para dar aula, quem quiser, quem for professor, certo? Então o roteiro de hoje eu vou falar sobre 3 formas de você fazer saída formatada, que é a fstrings, o método format da string e o operador módulo, que é o estilo printf do C. Vamos passo a passo, um por um. Começando com fstrings, que é o método mais comum para quem programa em Python. Então antes de a gente começar a ver como funciona o fstring, vamos tentar fazer uma coisa que faltou fazer na última videoaula. Vamos tentar exibir o valor de uma variável numérica no meio de um texto. Então lembra que na videoaula anterior nós fizemos esse pequeno código onde o programa perguntava o nome do usuário e fazia uma mensagem de boas-vindas colocando o nome do usuário que estava na variável aqui entre o texto seja bem-vindo e entre o ponto final. Então vamos dar uma incrementada nesse código, né? Nesse exemplo aqui eu peço a idade do usuário, eu estou usando o input para fazer a leitura, estou convertendo o valor para inteiro com essa instrução int e guardando na variável idade. E vou tentar aqui emitir uma mensagem dizendo, ok, você tem tantos anos. Então, por exemplo, se o usuário digitar 20 na idade, vai ter que dizer você tem 20 anos. Assim como no print de cima, onde eu coloco o nome do usuário no meio do texto, aqui eu quero colocar a idade do usuário no meio do texto. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Já deixei o código aqui pronto na IDE. Então está aqui o input do nome e eu tenho aqui o input da idade, certo? E o print com a mensagem e a variável idade aqui no meio. Vou executar. Qual o seu nome? João. Qual a sua idade? Vou digitar 20. Mas deu um erro. Repare que ele deu a mensagem onde ele diz só pode concatenar str, não inteiro. Ou seja, o próprio Python está dizendo que ele só concatena string com string. Então esse operador mais de soma, que a gente usou para concatenar texto do print anterior, não funcionou com idade, porque idade é inteiro, é número inteiro. E aí que entra a saída formatada. É aí que a gente vai usar o fstring ou os outros métodos que eu mencionei no roteiro, para poder a gente conseguir colocar número, variáveis numéricas, na verdade, no meio do texto. Vamos ver agora como é que funciona o fstring, que é o primeiro método. Então tá, no fstring, como a gente já viu aqui, né, o operador soma só funciona com string. Então se a gente for usar outros tipos de variáveis, o fstring funciona bem. Basta a gente acrescentar um f antes da string e usar as variáveis entre chaves. Então repetir o mesmo exemplo, só que usando o método fstrings para poder fazer a exibição da variável do tipo inteiro. Então foi o que eu fiz aqui, ó, eu destaquei em vermelho. Coloquei um f antes das aspas e no lugar onde eu quero que saia a idade do usuário, eu coloco a palavra idade entre chaves. O que é que vai acontecer? Quando você põe um f antes das aspas, você está dizendo que essa é uma string formatada. Então tudo que tiver entre chaves dentro da string, o que é que o Python vai fazer? Ele vai observar o nome que está entre as chaves e vai buscar aquela variável, pegando o valor dela e colocando naquela posição. Vamos fazer esse teste aqui na IDE. Então eu vou colocar o f aqui antes das aspas. Então eu tenho que tirar essas aspas, esse mais aqui no final também, e vou colocar a variável idade entre chaves. Então repare. Eu posso inclusive fazer o mesmo aqui em cima. Não seria necessário, mas eu vou deixar tudo no mesmo padrão, né? Colocar o nome também usando o estilo fstrings. Tá, salvei e vou executar o programa. Qual o seu nome? João. Qual a sua idade? 20. Agora funcionou, repare. Ok, vou memorizar que você tem 20 anos. Que é justamente a mensagem que está aqui na linha 7, porém eu coloquei a variável entre chaves. Inclusive, na minha opinião, usando esse método fica mais fácil do que você usar o operador de soma. Que lembra como era aqui em cima, por exemplo. Eu tinha que botar, fechar aspas, na verdade, soma, variável, outra soma e abre aspas. Então repare que se eu uso o método fstrings, colocando a variável entre chaves, eu elimino os operadores de soma e fica até mais simples para poder fazer a concatenação. Então, bem mais fácil do que usando o operador soma. Inclusive, se nós usamos variáveis numéricas,
nós podemos determinar tamanho e precisão do número. Como assim? Eu fiz um outro exemplo aqui, onde eu tenho 4 variáveis numéricas, 2 delas são números inteiros e outras 2 são números ponto flutuante. Então tenho itens igual a 3, feijão igual a 5, arroz igual a 3.7 e suco igual a 2.99. E vou usá-las usando o método fstring para fazer um ajuste no tamanho do número que vai sair na tela e na precisão dos números de ponto flutuante. Então fiz aqui no exemplo, f itens, aí eu coloco a variável itens entre chaves, porém eu ponho 2 pontos, 4. Eu estou dizendo aqui o seguinte, esse número que está dentro da variável itens, ele tem que ser exibido com tamanho de no mínimo 4 posições na tela. Embaixo eu usei feijão, R cifrão, coloquei a variável feijão, 2 pontos, e aqui eu boto ponto 2F. E eu fiz o mesmo para arroz e suco. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, que depois do ponto, eu quero uma precisão de 2 casas decimais. Então vamos entender como é que funciona isso lá na IDE. Eu já tenho um teste aqui preparado. Está aqui o meu programa. Eu vou executar o programa primeiro e explicar cada linha. Então repare só. A linha dos itens está aqui, né, itens 2 pontos, e repare que o 3 está afastado do 2 pontos. Por que isso? Eu coloquei aqui itens 2 pontos 2. Eu estou dizendo que o número da variável itens vai ter que ter pelo menos tamanho 2. Tá, mas como assim se o numeral 3 é só um dígito? Ele coloca um espaço antes do 3 aqui, ó. Talvez fique ruim de perceber porque tem um espaço de 2 pontos, mas tem um outro espaço antes do 3. No caso do feijão, arroz e suco, eu estou dizendo o seguinte, quando eu boto ponto e algum numeral, no caso aqui eu estou colocando ponto 2F, eu estou dizendo o seguinte, que é uma variável de ponto flutuante, por isso tem um F, e eu quero 2 dígitos após a casa decimal. Então repare que feijão aqui eu coloquei só o número 5 na atribuição, o arroz eu coloquei uma casa decimal e o suco eu coloquei 2. Porém aqui na exibição todos os 3 aparecem com 2 casas decimais. Por quê? Por causa do ponto 2F. O que é que o Python está fazendo aqui? O feijão tem valor 5, porém eu especifiquei que eu quero 2 casas decimais, então o Python adiciona ponto 00. O arroz, que era 3.7, só tinha uma casa decimal, o Python adicionou um 0 para ficar com as 2. E o suco já tinha 2 casas decimais, o Python manteve as 2 casas decimais. Então a ideia de definir tamanho e precisão é justamente você formatar de que forma o número vai sair na tela. Então eu posso especificar não só a quantidade de espaço que o número vai ocupar no mínimo, como também eu posso dizer quantas casas decimais ele vai ter exatamente. Tenho também aqui um outro exemplo para ver se fica um pouco mais claro. Eu tenho 3 variáveis A, B e C. A é 2, B é 15, C é 3 ponto e vários 3 seguidos, né? E eu dou vários prints aqui com as 3 variáveis. Eu tenho A, B e C sem nenhuma alteração no tamanho. Eu tenho A, B e C com tamanho 5. E eu tenho C com tamanho 5 e precisão de 2. Se eu rodar o programa, as 3 primeiras linhas são as 3 variáveis sem alterações, então eu tenho aqui 2, 15 e 3.33333, vários 3 lá, como está definido aqui na linha 5. Os próximos 3 prints eu tenho as 3 variáveis com tamanho 5. Então repare o que aconteceu, o 2 está afastado mais para a direita, porque o número 2 ocupa um dígito. Antes do 2 eu tenho 4 espaços em branco para poder fazer esse tamanho mínimo de 5. O mesmo com 15. Então repare como 15 são 2 dígitos, eu tenho 2 espaços antes para fazer 4 colunas na exibição. Enquanto que o 3.333 ele ultrapassa porque esse tamanho de 5 é o tamanho mínimo. Pode ser maior que 5? Pode. Eu estou dizendo que o mínimo de espaço que vai ser ocupado é 5. Então, no caso do 3.3333 não teve diferença. Para facilitar o entendimento, a visualização na verdade, eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu vou colocar um colchete abrindo e um fechando em cada número. Só para ficar mais fácil de visualizar os espaços. Então aqui, ó, se você contar, você vai encontrar 4 espaços em branco antes do 2 para fazer 5 colunas. Aqui você vai contar 3 espaços em branco antes do 15 para fazer também 5 colunas. E no caso do 3, como eu falei, ele ultrapassa o tamanho 5, então vai ficar maior justamente. Porém, a última linha, que faltou a gente verificar, eu tenho 3.33. O que é que diz aqui a última linha? Tamanho 5 e precisão 2. Então eu coloquei C, que é a variável, 2 pontos para indicar o tamanho e a precisão,
Aí eu boto 5, primeiro dígito é o tamanho, ponto, 2F. Então é tamanho 5, no mínimo, com precisão de 2 casas decimais. E o que aconteceu? Então perceba que existem 6 dígitos após o ponto aqui na variável 6, ou seja, são 6 dígitos de casas decimais. Porém, eu defini a precisão 2, ou seja, apenas 2 casas decimais. Está aqui o ponto 2F. O que aconteceu? Ponto 33. Beleza. Então, os outros 3 no final foram eliminados. Com 3 pontos da frente, eu tenho o quê? 4 colunas aqui de texto. 3.33. Então, são 4 colunas que estão sendo utilizadas para poder exibir esse número. Como o tamanho mínimo é 5, eu vou encontrar aqui um espaço em branco antes desse 3. Então, repare, quando eu digo o tamanho do número que será exibido, é quantas colunas de texto ele vai ocupar aqui na saída do meu terminal. E quando eu digo a precisão em casas decimais, eu estou dizendo quantos dígitos após o ponto serão exibidos aqui no terminal. Essa questão de casas decimais é interessante quando você quer exibir, por exemplo, preços, como foi o exemplo aqui o anterior, que eu tenho arroz, feijão e suco. O normal é você exibir preços com 2 casas decimais, que são justamente os centavos. Então você coloca sempre ponto 2F. Como aqui eu não coloquei um número antes do ponto, repare aqui, ó, tenho 2 pontos, mas não tem nada antes do ponto. Eu estou dizendo que não estou definindo o tamanho mínimo para o número. Então, se não tem tamanho mínimo, ele vai ter pelo menos um número antes do ponto e 2 depois do ponto. Mas eu não estou definindo que ele tem que ocupar 5, 6 ou 10 espaços. Então, isso aí vai variar de acordo com o tamanho do número. Se o número tiver 3 dígitos antes do ponto, então vai ter os 3 dígitos, ponto, 2 dígitos. Se tiver 10 dígitos antes do ponto, vai ter os 10 dígitos, ponto, e os 2 dígitos da casa decimal. A única coisa que está sendo forçada aqui é que eu quero exatamente 2 dígitos após a casa decimal. E por último, a gente pode tentar aqui com fstrings usar mais de uma variável dentro de uma mesma string no printf, porque até então cada printf estava cuidando de uma variável só. Eu posso usar mais de uma variável no mesmo printf? Pode sim. Eu vou voltar ao exemplo do nome da idade e vou fazer o seguinte. Eu vou eliminar esse print aqui de cima e vou escrever aqui embaixo. Olá, vírgula, nome, entre chaves. Então repare, eu tenho uma única mensagem, um único print, porém dentro dele eu tenho as 2 variáveis, nome e idade. Também é possível fazer assim. Se eu der o F5, executar, o nome é João, idade 20. Olá, João, vou memorizar que você tem 20 anos. Então, repare que as 2 variáveis entraram na mesma mensagem, na mesma string do print. Eu não preciso fazer um print para cada variável. Eu posso ter 1, 2, 3, infinitas variáveis dentro de um mesmo print, usando o método fstrings. Então, isso facilita bastante, porque na hora de você exibir o texto, é até mais fácil de organizar seu código colocando as variáveis diretamente no texto, entre as chaves, ao invés de você usar, por exemplo, o operador de soma, como a gente fez no exemplo anterior. E dando sequência, tem um método format da classe string. Como é que ela funciona? A gente indica as posições usando as chaves também e passa os nomes das variáveis como parâmetros do format. Então veja aqui o exemplo. É o mesmo exemplo, porém repare que não tem um F antes do início da string e eu não tenho os nomes das variáveis dentro das chaves. Porém, no final da string, ao fechar a string, fechando aspas, eu tenho que usar ponto .format e colocar as variáveis como parâmetros do ponto .format, entre parênteses. Vou alterar aqui esse exemplo, como está lá na apresentação. Então eu tiro o F primeiro, tiro as variáveis de dentro das chaves e acrescento ponto .format, nome e idade. Se eu executar assim, nome João, idade, está lá, funcionou do mesmo jeito. É uma outra maneira de fazer a saída formatada. A diferença é que você tira os nomes das variáveis dentro das chaves e coloca como parâmetros do método format aqui no final. E aí qual você deve usar? Aí vai do critério de cada um. Eu prefiro usar o método fstrings, é mais simples. Eu já conheço gente que prefere usar o ponto .format, então é questão de gosto. Os dois são válidos no Python. E da mesma forma eu posso definir tamanho e precisão do ponto .format. No caso aqui, eu quero colocar um tamanho de pelo menos 5 na idade. Então, eu coloco aqui 2 pontos, 5. Bem parecido com fstrings. Se eu executar, nome João, idade 20. Repare que como 20 são 2 dígitos, eu tenho mais 3 espaços aqui, quer dizer, antes do numeral 20, do número 20.
Eu poderia também colocar casas decimais? Poderia. Então eu boto aqui o 2.5.3 e o F, indicando que é um ponto flutuante. Eu estou dizendo que eu quero 3 casas decimais na idade. Apesar de não fazer muito sentido ter casas decimais em idade, é só para exemplificar o uso de casas decimais com ponto format. Então eu executo, digito o nome, digito a idade e está lá a idade com as casas decimais. Lembrando que aqui está em inglês, né? O Python está em inglês. Então esse ponto aqui é casa decimal, não é ponto de milhar, não é 20 mil anos aqui, é 20,000, se fosse traduzir para o português. Da mesma forma, eu posso usar aquele outro exemplo, eu deixei destacado aqui em vermelho. Eu coloquei aqui o mesmo exemplo dos itens, feijão, arroz e suco. Eu tenho 2.4, dizendo que eu quero itens com tamanho mínimo de 4. Feijão, arroz e suco com pelo menos 2 casas decimais. E ao usar a limitação de casas decimais, eu tenho que pôr o F no final, para indicar que é um ponto flutuante. Eu passo a variável aqui no final também com ponto format. Então, é o segundo método que eu tenho para apresentar aqui, disponível para usar no Python. E o terceiro método que eu tenho para mostrar é o operador módulo, né? É 1%, mas a gente chama de módulo. Que com esse operador módulo, a gente pode usar o mesmo estilo de formatação do printf, que é um comando da linguagem C, seria o print da linguagem C. Para quem já programa na linguagem C ou já programa há mais tempo, talvez esteja mais acostumado a usar o estilo de formatação do printf. Dá para usar também no Python. Como é que nós fazemos? Você simplesmente usa o mesmo esquema de conversão da linguagem C dentro da string e no final você adiciona o operador módulo, %, e uma tupla com as variáveis. Uma tupla em Python, no caso, é um conjunto, uma coleção, ou seja, uma coleção de variáveis. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que o %s vai se transformar em nome, e o %d vai se transformar em idade. Eu tenho também aqui o exemplo já pronto. Se eu executar, nome João, idade 20, está lá também, ok João, você tem 20 anos. Funcionou exatamente como os outros dois métodos anteriores. A diferença é a forma de você fazer, que é usando o estilo do printf da linguagem C. Então você sempre vai ter o quê? Um % e um caractere que vai definir o tipo de dado, indicando as posições onde as variáveis vão entrar. E eu tenho aqui também uma lista pequena com os tipos mais comuns. Então a gente usa %s quando a gente quer usar strings, %d para números inteiros e %f para pontos flutuantes. E da mesma forma nós temos modificador de tamanho e precisão. Eu posso ter o número antes do d ou do f, indicando o tamanho mínimo, e no caso do f ainda posso ter ponto, casas decimais. Então eu posso ter aqui, por exemplo, .2f, se eu quiser 2 casas decimais em um ponto flutuante nesse estilo. Vou fazer o mesmo exemplo com a idade aqui. Vou transformar em .2f, por exemplo. Então estou dizendo que a idade vai ser um ponto flutuante de 2 casas decimais. Se eu rodar o programa, está lá a idade com 2 casas decimais também. Então tá, temos aí os 3 métodos principais de saída formatada no Python. Qual é o melhor? Aí vai depender mais do seu gosto. Eu particularmente prefiro usar o método fstrings. Eu acho mais simples, não tem muita mistura de texto, como usando o operador de soma, nem usando o ponto format. Mas aí é questão de gosto, cada um vai usar um método que achar melhor. Tem os 3 métodos aí para você escolher, então experimente os 3 e decida por você mesmo qual método você vai decidir usar daqui para frente. Então, o vídeo fica por aqui. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar sempre sabendo quando tiver vídeo novo. E se você gostou do conteúdo, dê o seu like, ajuda bastante no canal e não deixe de seguir nas redes sociais. Até a próxima!